Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande Prêmio do México 2022. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Antes da gente dar aquela passada geral no que aconteceu nesse grande prêmio, vamos direto pros comentários, lá pros palpites que vocês deixaram, lá no TL2, ainda na sexta-feira de Grande Prêmio do México. O Leanderson deixou o palpite dele aqui, no quali, Leclerc, Max e Sainz. Pra corrida, Max, Sainz e Hamilton. PS, Checo infelizmente não completa a corrida. Errou! Joel Filho, só tenho duas coisas a dizer. Mengão campeão da Liberta. E no Grande Prêmio do México vai ser o seguinte: Max, Russell e Pérez. Joel, tu só acertou o Flamengo campeão da Liberta porque tu escreveu esse palpite aqui no domingo de manhã, depois da final da Libertadores. Então eu só te digo uma coisa, ao invés de ficar lendo um palpite desses aqui, Teria sido melhor ir ver o Pelé. Lucas Gabriel, no quali, primeiro Leclerc, segundo Pérez, terceiro Max. Como vocês acreditaram nas Ferraris nesse grande prêmio, hein, galera? Na corrida, primeiro Max, segundo Pérez, terceiro Sainz. Extra, Albão e seu busão no top 10. O Tiber, que deixou o palpite dele aqui junto com o superchat. No quali, Sainz, Verstappen e Pérez. Outro apostando em bom desempenho da Ferrari. Pra corrida, Pérez, Verstappen e Hamilton. É daqueles que consegue acertar o top 3, mas inverter. Parabéns, Tiber. André Carreiro Lobato, no quali, Pérez, Sainz e Verstappen. Na corrida, Pérez, Verstappen e Hamilton. Outro que acerta o top 3 e inverte tudo. O Mike Tomek também deixou o palpite dele aqui junto com um superchat. Anota aí, P1 Pérez, P2 Max, P3 Alonso. Garantido. O que é garantido, Mike Tomek, é que se tu coloca o Alonso dentro do top 3, tu erra. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Luiz Augusto Saavedra, a subida está garantida. Carlos Henrique Nunes, vamos ousar. Quali, P1 Leclerc, P2 Verstappen, P3 Pérez. Na corrida, P1 Vespa, bate o recorde de vitórias. Olha aí, hein, Carlos. P2 Hamilton, olha aí, hein, Carlos. P3 Russell, vá pra p... Pérez na afobação, larga mal e bate ainda no início da corrida. Que horror, Carlos. É verdade. Luiz Augusto Saavedra, já já a gente sobe. Londrina ganha fácil do Ituano. E aí vem o Tuareg aqui, ó. Se o Londrina for o leque, deu ruim. Galera, vocês estão querendo me enlouquecer. Grande Prêmio do México 2022. Vamos direto pro treino classificatório e ver os destaques que nós tivemos por ali. E basicamente não teve porcaria nenhuma de destaque. Foi tudo dentro do padrão. Tirando o Valtteri Bottas, que conseguiu colocar a Alfa Romeo ali na sexta posição. Colocar a Alfa Romeo num top 6 eu considero que é um bom trabalho. Só que pros demais, deu mais ou menos tudo dentro do padrão. Dá pra dar um destaque aqui pro Max Verstappen, que buscou uma pole muito boa, fez um tempo de volta muito bom e bateu as duas Mercedes, que vinham dominando os TLs, pelo menos até ali, e tinham dominado também o Q1 e o Q2 ali no treino classificatório. Aí ficamos com Verstappen em primeiro, Russell em segundo, Hamilton em terceiro, Pérez em quarto. Dá pra citarmos aqui também o mau desempenho das Ferraris. As Ferraris andaram muito mal ali no México. Vinham andando mal desde os treinos livres, no treino classificatório seguiu por assim também, e na corrida a gente vai ver aqui na sequência que não foi nada diferente. Os motores Ferrari sofreram demais com o calor e com a altitude ali no México. Eles tiveram que correr com um mapa de motor muito conservador para evitar que ocorressem quebras. E aí o desempenho da Ferrari no México agora em 2022 parecia muito com o desempenho do carro da Ferrari do ano passado em relação aos demais carros do grid. O Sainz conseguiu alinhar na quinta posição e o Leclerc apenas na sétima posição, atrás do Valtteri Bottas. Muito mal a Ferrari. E aí temos a corrida no domingo. No domingo começou interessante, pessoal, pela grande variedade de tipos de pneus que os pilotos e as equipes escolheram para largar. Para quem viu a corrida iniciando ali, logo pensou, serão várias estratégias diferentes e muitas possibilidades para se analisar ali no decorrer da prova e abrir brechas para grandes disputas após a segunda metade da corrida. Ali na frente nós tínhamos as Red Bulls com pneus vermelhos, com pneus macios, as Mercedes com pneus amarelos, os pneus médios, a Ferrari com pneus macios e dali para trás todo mundo variando. O grid estava praticamente meio a meio, metade com macios, metade com amarelo. Na largada, todo mundo ali da frente larga bem, o Verstappen que largou em primeiro larga bem, sendo que largar na pole nessa pista aí é complicado, pois do ponto da largada até a primeira freada é uma distância longa, dá tempo de quem vem atrás pegar vácuo e fazer manobra de ultrapassagem, mas o Verstappen gerenciou
aproveitou bem a largada e impediu que isso acontecesse. O George Russell largou bem e ele pegou o vácuo do Verstappen e tentou fazer alguma coisa, só que daí pelo fato de ele ter pego o vácuo do Verstappen, ele acabou ficando encaixotado atrás do holandês. O Hamilton botou o carro do lado do Russell, deixou ele sem espaço e acabou tomando a posição do seu companheiro de equipe. E aí o Russell acaba perdendo a posição também pro Sérgio Pérez, cai pra 4ª posição o Russell. E aí nós seguimos assim por toda a corrida. Por mais que as equipes tenham partido para estratégias diferentes, nada mudou da largada até o final. Verstappen na liderança, com o Hamilton atrás dele, geralmente mantendo o mesmo ritmo ali do líder, segurando bem o Pérez, que vinha em terceiro, e o George Russell mais atrás, sofrendo um pouco mais com o carro e com o gerenciamento de pneus. Quando as Red Bulls pararam, saíram dos pneus macios e foram para os médios. Logo na sequência as Mercedes pararam, saíram dos médios e foram para os duros. E aí quem tava de pneu médio parecia que tava de pneu duro, quem tava de pneu duro parecia que tava de pneu médio, tava todo mundo andando basicamente no mesmo ritmo, e os caras que conseguiram gerenciar melhor esses pneus do segundo stint se deram melhor. Final de prova com Max Verstappen cruzando a linha de chegada em primeiro. 14ª vitória do Max Verstappen no ano, tornando-se o piloto com o maior número de vitórias dentro de um mesmo ano na categoria. Um recorde importante dentro da Fórmula 1 e com margem de ampliar esse recorde ainda, considerando que ainda faltam 2 etapas a serem disputadas. Hamilton cruzou a linha de chegada em segundo, 15 segundos atrás do Verstappen. Andou muito bem o Lewis Hamilton no decorrer de todo o final de semana, mas a diferença de equipamento entre a Red Bull e a Mercedes, e até mesmo um erro de estratégia da Mercedes na hora de definir a estratégia de pneus da corrida, não permitiram que o Hamilton brigasse por essa vitória. Sérgio Pérez cruzou a linha de chegada em terceiro e fechou o pódio. Eu esperava mais do Pérez para essa corrida. O Pérez tinha equipamento para passar o Lewis Hamilton na pista e não conseguiu fazer isso. Então, não foi uma boa corrida do Pérez. George Russell na 4ª posição, teve problemas de pneus ali no final da prova. Os pneus do Russell desgastaram muito mais do que os pneus do Verstappen e do Hamilton. Errou um pouco nas decisões de posicionamento na pista ali logo após a largada. O Russell teria condições de ter ultrapassado o Verstappen ali, mas na minha opinião ele acabou errando ali no posicionamento. Só que ficou dentro do top 4 ainda, né, pessoal? Dentro do intervalo de posições que o George Russell deve ficar. Então não foi uma corrida para bater palmas, mas também não foi uma corrida pra gente vaiar do George Russell. Carlos Sainz em 5º e Charles Leclerc em 6º com as 2 Ferraris. Os dois praticamente 1 minuto atrás do Verstappen. Mal demais a Ferrari no México. Esse motor da Ferrari definitivamente não funcionou ali na altitude e no calor da cidade do México. Daniel Ricciardo na 7ª posição com a McLaren. Se tirarmos a besteira que o Ricciardo fez naquela tentativa de ultrapassagem em cima do Tsunoda, em que ele deliberadamente bate no Tsunoda e joga o japonês para fora da corrida, seria o cara do final de semana. E o Ricciardo foi bem assim porque ele utilizou, na minha opinião, o que eu considero ter sido a melhor estratégia de pneus para essa corrida. Largou de pneus médios, fez um primeiro stint longo com esses pneus da largada e partiu para pneus macios na parte final da corrida. Tomou 10 segundos de punição por conta daquela batida no Tsunoda, mas buscou posições na pista, tendo um desempenho excepcional no último stint dele e conseguiu abrir 10 segundos do 8º colocado para garantir a 7ª posição, mesmo tomando a punição. Daniel Ricciardo deu um exemplo de estratégia de pilotagem nesse Grande Prêmio do México, tirando aquela barbeiragem grotesca que tirou o Tsunoda da corrida. O Esteban Ocon chegou em 8º, andou bem o Ocon nesse final de semana, fez belas ultrapassagens na pista, inclusive em cima do seu companheiro de equipe, do Fernando Alonso, e deixou uma boa imagem o francês que não vinha andando bem nas últimas corridas. Lando Norris em 9º, desempenho normal do Norris, nem bom nem ruim, buscou mais uns pontos importantes para ele e para a McLaren aí no campeonato. E Valtteri Bottas na 10ª posição, andou bem o Bottas no decorrer de todo o final de semana e levou mais um pontinho para casa. Do 10º para trás nós temos o Gasly em 11º, andou bem o Gasly no final de semana. O Albon em 12º, que também andou bem com a Williams. O Albon brigou para ficar dentro da zona de pontos. Guan Yu Zhou em 13º e também andou bem o Guan Yu Zhou. E essa galera aí foi a galera que deu um pouco de emoção para a corrida, pois as brigas por posição na pista, a competitividade, a disputa, ficou por esses caras aí. Esses bateram roda na pista por várias vezes. O Vettel terminou em 14º, com o Stroll em 15º, Mick Schumacher em 16º, Magnussen em 17º e Nicolas Latifi na 18ª e última
última posição dos que terminaram a prova, com a proeza do Latifi ser o único piloto da pista a ter tomado 2 voltas do líder. Se tem um cara que não nos decepciona nessa temporada, esse cara é Nicolas Latifi. Abandonaram a corrida o Fernando Alonso com problemas no motor da Alpine, e foi uma pena, o Alonso vinha fazendo uma corrida bem interessante, e o Yuki Tsunoda que foi tirado da corrida pelo Daniel Ricciardo. Uma corrida bem morna, pessoal. Pouca diferença de desempenho entre os compostos de pneus, aí por mais que nós tínhamos diferenças de estratégia, os desempenhos na pista ficavam quase sempre iguais, ou muito próximos, e aí as disputas ficaram inibidas por essa igualdade. A Mercedes, como eu citei anteriormente, errou na estratégia. Na minha opinião, quem largou de pneu amarelo, de pneu médio, deveria ter feito esse primeiro stint longo, passando da volta 40 de corrida, talvez ali até a volta 45, e partir para pneus macios dali em diante, como fez o Daniel Ricciardo, que andou muito bem na parte final da prova, usando essa estratégia. A Mercedes largou de pneus médios, e tive a impressão de que eles ficaram com receio de prolongar muito o primeiro stint e tentar buscar um melhor desempenho na parte final da corrida, utilizando pneus macios, correndo contra as Red Bulls com pneus médios já bem desgastados. Mais uma vez a Mercedes peca por ser muito conservadora nas estratégias. Isso veio acontecendo no decorrer de toda a temporada do ano passado, e esse ano, sempre que eles tiveram a oportunidade de ser competitivos, deixaram de ser competitivos por serem conservadores demais. Mais uma vez nós vimos isso acontecendo com a Mercedes. Eles ainda não aprenderam a gerenciar estratégias, não tendo o melhor carro do grid. Apanharam com isso no ano passado, vem apanhando no decorrer desse ano, e precisam mudar essa mentalidade aí pro ano que vem. Precisam entender que eles não são mais disparados os melhores do grid para ficar sendo conservadores nas estratégias. Precisam ousar mais para tentar buscar algo a mais na pista. E lógico, nos dar um pouco mais de emoção, né, Mercedes? Por favor, Mercedes. Eu vi muita gente dizendo que essa corrida foi a pior do ano até agora, em termos de emoção e competitividade. Na minha opinião, ela não foi a pior. Eu acho que Singapura ainda foi pior do que essa. Mas creio que esteja ali no top 3, hein, pessoal? Tinha tudo para ser uma corrida muito boa. Mas Teria sido melhor ir ver o Pelé. e considerando os desempenhos dos pilotos nesse final de semana no Grande Prêmio do México 2022, como é que ficou a banda do Rock and Race aqui dessa semana? Galera, difícil de montar a banda. Ninguém se destacou com um desempenho extraordinário, e aí tem que se analisar em detalhes para ver quem a gente coloca em cima do palco. E nesses detalhes eu vou colocar aqui os caras que melhor gerenciaram os pneus e conseguiram buscar as 2 primeiras posições na corrida. Nessa semana nós vamos com a dupla de viola caipira com Lewis Hamilton e Max Verstappen em cima do palco. E eu vou colocar aqui também, galera, o Daniel Ricciardo, que vai fazer dupla função essa semana. Pela pilotagem que o Ricciardo fez ali na parte final da corrida e pela estratégia que ele utilizou, o Ricciardo vai ficar nos backing vocals essa semana. Mas pela barbeiragem que ele fez e por ter tirado o amiguinho dele da corrida, o Yuki Tsunoda, não se tira os amiguinhos da corrida, Ricardo. Tu vai carregar a aparelhagem também. Então essa semana aqui, Ricardo, tu vai ficar responsável pelos backing vocals e vai carregar a aparelhagem também. E se tranca no banheiro, querendo morrer. Na classificação de pilotos, pessoal, o Sérgio Pérez volta para a 2ª posição, deixa o Charles Leclerc em 3º e, na minha opinião, vai se encaminhando para ser o vice-campeão da temporada. E vale a pena prestarmos atenção na briga pelo 4º lugar, galera. Lewis Hamilton está na frente do Carlos Sainz e tá tirando a diferença em relação a George Russell, sendo que os 3 estão bem próximos ali na pontuação. Podemos ter reviravoltas aí na tabela, na briga por essa 4ª posição nas 2 últimas etapas da temporada. Vale a pena ficar ligado. E daqui a 2 finais de semana é Grande Prêmio de São Paulo, o nosso tradicional Grande Prêmio do Brasil. Sem sombra de dúvidas, uma das etapas mais esperadas do ano, principalmente aqui para nós brasileiros, onde teremos também corrida e sprint, então vão ser 2 corridas aqui no Brasil. Fiquem ligados aqui no canal que nos próximos dias nós vamos falar bastante sobre o Grande Prêmio de São Paulo 2022, o nosso tradicional Grande Prêmio do Brasil. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu não esquece de deixar um like aí para nós, compartilha o vídeo com a galera e se inscreve no canal, e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo, até mais!